Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 9 da classe de juvenis, consumismo versus minimalismo. Hoje eu vou falar com você acerca de uma coisa que nós não falamos muito na igreja, que é propaganda, publicidade. É possível que você pense assim, eu não gosto de propaganda, não gosto de comerciais. De modo geral, a maioria das pessoas não gostam. Eu, diferentemente, eu gosto muito de comerciais. E eu venho de uma geração que assistiu às melhores propagandas possíveis. O Brasil, por exemplo, é um dos melhores países do mundo para se criar uma propaganda. Brasil, Estados Unidos e Inglaterra geralmente são os três melhores países do mundo em se tratando de publicidade. É claro que às vezes essas questões às vezes fogem, né? Às vezes entra um outro país, mas de modo geral são esses três países. Vou falar para você também acerca de uma curiosidade sobre propaganda, falar sobre uma pessoa que nós perdemos recentemente, que era um gênio da publicidade brasileira. E qual é a questão aqui da importância da propaganda? Até onde a propaganda vai e até onde ela não deve ir? Qual é a diferença? Aí você vai falar, mas propaganda, publicidade, até você fala de propaganda de você. Quando você fala uma característica sua, você está fazendo uma publicidade sua. Você está fazendo uma propaganda da sua pessoa. E há quem diga, e eu concordo, que a propaganda é a alma do negócio. Quando nós estamos em redes sociais, por exemplo, aqui no YouTube, quando você vai assistir o vídeo aqui, você assiste uma publicidade. Essa publicidade, ela gera renda, tanto para o criador quanto também para a plataforma do YouTube. E isso é de modo geral. As emissoras de televisão também recebem muito dinheiro com publicidade, as emissoras de rádio também. Então a publicidade, ela é extremamente presente no nosso dia a dia. Você vai para a rua, você vê publicidade em tudo quanto é lugar. Aí aqui é que cabe a grande questão. Qual é o equilíbrio da publicidade? Até onde que pode ir e até onde que não pode? Também vou te falar de uma empresa específica pela qual eu tenho uma certa admiração pela empresa por causa de uma postura que essa empresa tem. Presta aos louvores sugeridos 297, 301 e 328. Falar aqui também, claro, sobre a questão do consumismo e do minimalismo, né? Vamos falar, claro, acerca disso e por que a publicidade entra nesse tópico. Uma curiosidade sobre publicidade. Você já observou que em propagandas de relógio, o relógio está sempre marcando 10 e 10? Alguma vez você já se perguntou, ou é 10 e 10 ou 10 para as duas? E você já alguma vez já se perguntou por que isso? É simples, porque para as agências de publicidade, esse horário de 10 e 10 e 10 para as 2 dá a ideia de que o relógio está sorrindo. Por que gastar esse dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Isaías 55, 2. Aqui cabe a questão da publicidade. Por que você muitas vezes consome aquilo que você não precisa? Por causa da influência da publicidade, de quem está falando para você fazer algo, né? Algum artista, algum jogador de futebol, algum influencer digital agora. Então, nós muitas vezes nos deixamos levar pela publicidade e por isso gastamos o nosso dinheiro naquilo que não é pão, ou seja, naquilo que nós não precisamos, não é a nossa necessidade. E aqui cabe uma questão interessante para você, cuidado com aquilo que você pede para o seu pai ou para sua mãe comprar para você. Você às vezes você nem precisa, mas você está sendo levado pela questão da publicidade. Todo mundo tem, então eu também quero. Aí você lembra daquela frasezinha da mamãe? Então, é exatamente isso. Você não é todo mundo. O consumo exagerado. O que é o consumismo? Geralmente, o que leva as pessoas à prática do consumo exagerado é a necessidade de se sentir aceito em determinado grupo social. Contudo, o Senhor nos ama e nos aceita não pelo que temos, mas pelo que somos. Bom, é mais importante você ser do que você ter. É importante, é legal você ter um celular, né, um smartphone do momento, aquele videogame, entre tantas outras coisas. Mas para que você quer isso ou aquilo? Muitas vezes as pessoas querem algo, para quê? Para ser aceito num grupo específico. Por exemplo, você quer fazer parte de um grupo aí de games. Então, se você está aí na questão do games aí,
você precisa de quê? De uma cadeira de game e principalmente, claro, do gamer. Então você vai comprar aquilo para que aquelas pessoas pelo grupo pela qual você quer participar vejam que você também tem. Olha, aquele ele também tem, então vamos colocar ele aqui no nosso grupo. É um pensamento errado. Você não precisa ter isso ou aquilo para ser aceito no grupo. Eu lembro quando eu era garoto, quando eu jogava bola, pensa numa pessoa perna de pau, só o sangue do cordeiro. Era ruim de bola que só. Tanto ruim que ficava no gol, né? Tinha um menino que ele não era muito bom de bola, né? Ele conseguia ser pior do que eu. Só que ele era o dono da bola. Então, porque ele era o dono da bola, as pessoas colocavam ele para quê? Para jogar. Então ele era aceito por quê? Porque ele tinha bola, era a única pessoa que tinha bola. Então veja que aqui ele era aceito só por isso. Então é claro que algumas pessoas tinham ele como amigo, aquela coisa toda, mas quando a mãe dele chamava, acabou a brincadeira. Então ali era o quê? É claro que ele não fazia aquilo de propósito, né? Aquilo não era, dava para ficar, era claro que não era de propósito, mas o que acontecia? Ele só era aceito na maioria das vezes porque ele era o dono da bola. Então não pense você que isso vai te fazer uma pessoa melhor, vai te dar alguma alegria, alguma felicidade. Não, aquilo é puramente de interesse. Então não se venda, não se deixe levar por publicidade. Se você não precisa daquilo, para que você vai ter? Para que você vai comprar algo que você não precisa, que muitas vezes com dinheiro que você não tem? Então, quando você é montado na grana, tem muito dinheiro no banco, aí sim você pode se dar o luxo de comprar o que você quiser, ou até mesmo para ser aceito se você quiser e tal, mas não é algo viável. Nós devemos ser aceitos por aquilo que nós somos e não por aquilo que nós temos. Tem muitas pessoas hoje no mundo que têm muito dinheiro, como Elon Musk, por exemplo, entre tantos outros bilionários por aí. Então, muitas vezes essas pessoas são aceitas por quê? Porque tem muito dinheiro e as pessoas querem tirar uma casquinha, querem tirar um proveito. Então, nós devemos ter uma postura diferente. Nós conseguimos entender que o nosso Deus nos ama por aquilo que nós somos e não por aquilo que nós temos. Então não caia nessa questão do consumismo. O consumismo vai fazer com que você consuma aquilo que você não precisa e algumas vezes isso vai até te causar alguma enfermidade e pode até levar você para o pior. Então é importante que nós tenhamos esse cuidado com essa questão do consumismo exagerado. Consumir, é claro, você vai consumir, mas você não deve ser uma pessoa que leva o consumo ao extremo, né, ao exagero. Publicidade e consumo. Basta uma olhada rápida ao nosso redor para percebermos que a publicidade está em toda parte. Aonde? Nas ruas, redes sociais, revistas e até nas igrejas. Na atualidade, todos somos atingidos pela publicidade que incentiva o consumo. Bom, é importante observarmos algumas questões sobre a publicidade. A publicidade ela é importante, nós precisamos dela. Por exemplo, quando o seu departamento faz uma festividade, o que você faz? Você faz publicidade, você faz propaganda daquela festividade. Como? Você coloca, por exemplo, em algumas faixas, em alguns cartazes. O que você está fazendo? Você está fazendo uma publicidade. Você põe anúncio em rádio, né? Hoje em redes sociais. Quando eu era jovem, era líder do departamento de jovem, tinha uma emissora de rádio em FM que abrangia todo o estado, né, a qual eu moro. Então o que eu fazia? Eu pedi um ofício à secretaria, né, da sede da igreja. Ela mandava esse ofício para mim, eu pegava esse ofício e mandava para a emissora de rádio. Então essa emissora falava para todo o estado que naquele dia, num determinado dia e horário, teria uma festividade de jovens da minha igreja. Então isso é o quê? Isso é uma publicidade. E claro, essa publicidade nesse caso era uma publicidade gratuita, né? A emissora de rádio não cobrava nada. E até hoje ela continua não cobrando nada. Então isso é o quê? Uma publicidade. Para que nós fazemos isso? Para atrair as pessoas para a igreja. Isso também é muito viável. Então veja que aqui a publicidade ela é um auxílio, ela é uma ferramenta. Por exemplo, quando você está numa festividade ou num culto específico e você põe lá nos seus stories do Instagram ou no status do WhatsApp ou faz uma publicação no seu Instagram ou no seu canal do YouTube, por exemplo, o que acontece? Isso é o quê? Isso é uma publicidade. Hoje as pessoas falam publi, né? Geralmente falam publi.
isso é uma publicidade, isso é uma propaganda que você está fazendo. É válido? É 100% válido. É muito viável. E isso é bom, por quê? Porque é uma publicidade, claro, para levar a questão ali do evangelho, para levar aquele evento específico, né, para as pessoas conhecerem. Como a rede social é uma questão gratuita, você põe no seu Instagram, suas redes sociais específicas, é de graça, então você consegue alcançar muitas pessoas através da publicidade. Eu falei lá no início que o Brasil é um dos melhores países do mundo para se criar publicidade. E muito isso nós devemos ao publicitário e escritor Washington Oliveto, que morreu recentemente, agora no dia 13 de outubro, de pneumonia. Ele criou várias campanhas de publicidade. Ele é uma pessoa foi extremamente importante para a publicidade do Brasil. É claro que você está chegando aqui agora, você possivelmente nunca ouviu falar de Washington Oliveto e nem mesmo das suas publicidades. Eu vou citar aqui duas, que é uma das mais conhecidas, que é do Garoto Bombril, né, que fazia a propaganda da Bombril propriamente dita, e também da lingerie da Valizere. A Valizer, ela foi criada em 1987 com a campanha O Primeiro Sutiã A Gente Nunca Esquece. E há uma questão que é muito curiosa nessa propaganda, duas questões curiosas, na verdade. Por quê? Porque a menina que interpretou a pessoa que usou o primeiro sutiã foi a Patrícia Lucchesi. Atualmente ela é psicóloga em São Paulo. Ela recebeu o seu primeiro sutiã de uma amiga. A amiga pediu autorização da mãe, né? Porque geralmente quem faz isso é a mãe, né? E a mãe autorizou, não, você pode dar o primeiro sutiã para minha filha. Então ela deu o primeiro sutiã para aquela menina. E o que aconteceu? Ela errou o número, ela errou a numeração. E quando essa menina foi fazer a publicidade, acabou que o primeiro sutiã dela foi de fato da Valizer, foi de fato da propaganda que ela fez. Outra questão curiosa da publicidade, dessa publicidade da Valizer, é que a Eliana, que hoje é apresentadora do GNT, né, que foi para a TV Globo, e a TV Globo enviou ela para o GNT, ela aparece nesse comercial. Foi a primeira aparição da Eliana num comercial ou na televisão. Na história dela foi ela. E a cantora também, Marisa Monte, também aparece na publicidade. É claro que você possivelmente não vai conseguir identificar nenhuma das duas, mas você vê a importância. Então essa linha de que o primeiro sutiã a gente nunca esquece acabou sendo levada, e até hoje muitas pessoas falam isso por causa desta publicidade que acabou ganhando prêmios. Então, para você ver a questão da publicidade, como pode até mexer com a moda, pode mexer com a cabeça das pessoas e podem fazer pessoas mudarem o seu pensamento. Também falei lá no início sobre uma empresa específica. Tem uma empresa que eu tenho muita admiração, é a Gillette. Por que eu tenho uma certa admiração pela empresa? Por uma questão, uma lição que ela traz muito importante para nós. A Gillette, ela não tem concorrente, nem no Brasil, nem em nenhum outro lugar. Pelo menos eu não conheço e eu nunca ouvi falar de uma empresa tão gigante que faça lâminas de barbear como a Gillette. E é interessante que a Gillette, mesmo não tendo concorrente à altura, ela sempre melhora a sua publicidade. Ela sempre inova no produto que ela tem, ou seja, ela nunca fica estagnada com um produto específico, ela sempre melhora. E o que isso traz para nós? Independente do que nós fazemos hoje, independente se nós temos concorrente ou não, nós devemos sempre estar melhorando, ou seja, nós devemos, mais do que isso, mais do que a questão da concorrência, é ser melhor do que nós. Há uma questão muito importante que nós tenhamos que ter, uma preocupação, é que nós devemos ser melhor, nos renovar, nos melhorar como pessoa, como toda a questão da publicidade em si. Então veja que aqui há sim uma grande importância da publicidade. A publicidade brasileira, ela é muito forte. Infelizmente, hoje a publicidade brasileira anda numa grande decadência. Mas se você pegar comerciais antigos, por exemplo, você vai ver que tem, por exemplo, os Brinquedos Estrelas lançaram um jingle, eu não sei, não lembro bem o ano, mas foi na década de 80, que pessoas, assim como eu, lembram do jingle até hoje. Por quê? Porque marcaram toda uma época, eram comerciais bem elaborados. Hoje não, hoje tem muita apelação. Por exemplo, as empresas de cerveja têm uma apelação, uma questão que é muito errada, que é fazer propaganda de cerveja com pessoas, mulheres geralmente muito bonitas, homens muito bonitos, na beira da praia ou da piscina.
Isso é algo completamente terrível. O corpo de bombeiro, por exemplo, odeia esse negócio. Por quê? Porque quando uma pessoa bebe na beira da praia, por exemplo, vai ter uma hora que ela vai entrar na água. Então, como ela possivelmente ela pode não estar bêbada, mas os seus reflexos não estão muito bons. Por quê? Porque o álcool tira o reflexo da pessoa. Então, para essa pessoa se afogar, a probabilidade é muito alta. Mas é justamente isso que a publicidade não mostra. Ela mostra o quê? Pessoas bonitas numa praia. Então isso acaba causando muitas vezes acidente de afogamento. Então a publicidade, ela tem muita força, ela é muito importante, mas existe uma questão de moderação e você não se deve ser levado pela publicidade, pela propaganda. Você quer ver uma outra questão muito curiosa sobre propaganda? Quando você vai ao cinema, claro, e o cinema tem que ter uma pipoca, não é assim? Então, o que que acontece? Nós vamos entrar no cinema, geralmente tem aquela pessoa vendendo pipoca de a manteiga, né? Que não é manteiga nem aqui nem na China, mas em todos os casos, vamos lá no caso. Eles mandam para você, eles mostram para você três copos, né? Três baldes, né? De pipoca. O pequeno, o médio e o grande. Você não precisa acreditar em mim, faça um teste. Você verá que, por exemplo, a pipoca pequena ela custa R$ 3, a média custa 9 e a grande custa 10. Ora, por que a média custa 9 e a grande custa 10? Para você comprar a 10, porque você vai ter uma noção de comparação. Nós vivemos sempre uma questão de comparação, nós sempre comparamos uma coisa com a outra. Então, quando você compara a pipoca grande de R$ 10 com a pipoca média de R$ 9, dá a ideia de que você está fazendo o quê? Você está levando vantagem em comprar 10 porque você está pagando só mais R$ 1 para ter uma grande ao invés de uma média. Na verdade, isso é uma propaganda. Isso é uma questão que eles chamam de chamariz, né? É uma questão errada, é uma isca que eles usam. Por quê? Porque a pipoca média está ali somente para você escolher a grande. Porque publicidade. Ninguém vai escolher a média sabendo que pode levar a grande. E se você quiser fazer um teste, você faz assim, você marca com um amigo, com uma pessoa, e uma pessoa na frente da outra, vocês demonstram que vocês não se conheçam. Aí um pede a média e o outro pede a grande. Quando vocês forem medir, vocês vão ver que elas são rigorosamente idênticas. É a mesma pipoca. Então a média está ali só mesmo para você comprar a grande. Isso também são questões de marketing, né? Resistir é possível. Muitos pais fazem o impossível para que a pseudo-felicidade prometida pelo consumo esteja ao alcance de seus filhos. Isso se deve ao fato de que, na atualidade, o ter passou a ser mais valorizado do que o ser. É uma questão, até na igreja também, isso é muito visto. Por exemplo, você está na sua igreja, aparece uma pessoa com um carro extremamente luxuoso, um carrão do ano. Ele é o pregador. Você vai notar que as pessoas vão dar muito mais valor à pregação dele do que aquele irmão que está com vocês todos os cultos. Por quê? Por causa do ter. Aquele irmão que está vindo agora, ele tem um carro de luxo, ele tem um carro caro. Então nós valorizamos mais aquela pessoa que tem do que aquela pessoa que é. Infelizmente isso acontece muito dentro da igreja, muito, infelizmente. Então é possível resistir a essa questão do consumo? Claro que é. Quando você para comer uma pipoca, por exemplo, lá no cinema, e você opta por, não, eu não vou comer pipoca, eu vou só vir para o cinema para assistir um filme. Pipoca, se eu quiser, eu como na minha casa. Isso aqui é uma resistência à publicidade. Por quê? Porque é claro que a pipoca ela é quase sagrada. No cinema ela é quase sagrada, vamos assim dizer. Né? Não tem nenhum problema. Eu, quando eu vou ao cinema, eu tenho que comer uma pipoquinha também. Mas a grande questão é possível resistir os merchan? Por exemplo, se você observar essas redes de fast food, ou geral, pessoas que trabalham com comida, você observa que sempre os letreiros são sempre em vermelho com amarelo. Por que vermelho com amarelo? Porque geralmente o vermelho com amarelo dá a ideia de fome. Eu não sei por que alguém pensou nisso, mas a maioria das redes de fast food é assim. Perto da minha casa, por exemplo, tem uma jovem que ela trabalha com esse tipo de fast food.
E é exatamente isso, o letreiro amarelo com vermelho. Eu não sei se no caso dela foi uma questão pensada, né, porque ela gosta das cores, ou se realmente ela quis imitar o McDonald's, por exemplo. Então veja que há aqui um apelo, e sempre haverá apelo em publicidade, tem sempre um apelo para a questão do produto, e isso é natural, isso é normal. A grande questão nossa aqui é onde é o muito e onde é o pouco. Nós temos que ser equilibrados, até nisso nós devemos ser equilibrados. Então nós devemos resistir a essas questões de publicidade. Não é porque está passando na televisão toda hora um comercial do McDonald's, por exemplo, que eu tenho que ir ao McDonald's para comer um hambúrguer de maneira nenhuma. Eu não vou. Não vou e ponto. Né? Ou um outro fast food, né? Ou um outro lugar, um outro produto, nós devemos ter cuidado com aquilo que nós estamos consumindo. Porque muitas vezes no calor do momento, na emoção, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. E você de repente até vicia naquilo, né, dependendo da situação. E você acaba ficando o quê? Escravo do consumo. Aí você acha que você tem que consumir aquilo. Eu conheço uma pessoa que, se ela chegar na sua casa e ver qualquer coisa que não tem na casa dela, ela quer na casa dela também. Porque a questão do consumo, né? Porque alguém tem, eu também tenho que ter. Não é assim, nós não somos assim. Nós não precisamos disso. Por quê? Porque o mais importante para nós não é ter. O mais importante para nós é ser. Então nós devemos ser o quê? Ser pessoas equilibradas, pessoas que realmente adoram ao Senhor em espírito e em verdade, independente. Né? Nós vamos à igreja independente se nós temos carro, se vamos a pé. Né? Quando eu era garoto, as pessoas iam muito para a igreja, né? Algumas pessoas que moravam um pouco distante, iam muito para a igreja de bicicleta. E só existia um tipo de bicicleta, né? E era só tinha azul e vermelha, não existia outra cor. Então veja que o que acontece? As pessoas iam de bicicleta para a igreja, outros iam a pé. Em alguns casos, algumas pessoas iam de charrete. Olha que situação. Hoje, como é que o crente vai para a igreja? O crente hoje vai para a igreja de moto, de carro. Por quê? Porque melhorou o consumo. Melhorou o consumo. Nós estamos numa situação financeira melhor, ok, sem nenhum problema. A grande questão é, indo a pé, indo de bicicleta, de moto ou de carro, o importante é nós irmos à casa do Senhor para adorá-lo a beleza da sua santidade. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a pessoa que hoje vai de bicicleta para a igreja ou mesmo a pé, quando o Senhor abre uma porta, essa pessoa pega o seu carro, em vez de ir à igreja, vai para qualquer outro lugar, menos para a igreja. Então nós temos a consciência de que alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, Salmo 122, 1. Então nós temos isso na nossa mente e isso é importante e claro, é extremamente possível resistir a essas questões de publicidade e de propaganda, ou seja, não é porque está passando na televisão, não é porque está passando na rede social ou no rádio que eu sou obrigado a comprar isso. Eu compro isso se eu quiser ou se eu precisar. O virtual e o real, o mundo virtual. É importante que você saiba que todo comercial é um recorte muito bem produzido e montado, não retratando a verdadeira realidade. Não se deixe enganar. Nem sempre as pessoas que aparecem felizes nos comerciais, exibindo celulares de última geração, jogos eletrônicos, itens de marca, etc., são realmente felizes. Bom, a publicidade, de modo geral, ela não mostra a realidade. Não mostra. Existem alguns casos específicos que eles são claros e realmente mostra a realidade. Eu vou te mostrar uma questão que não é verdade em todos os comerciais, que não é verdade, que é os comerciais de veículos. Todos os veículos, todos os carros que aparecem em todos os comerciais, é sempre aquela pista limpa, sem nenhum carro na pista. Aquele carro está sozinho. Aí eu te pergunto, qual é o lugar que você está no Brasil, numa grande cidade, que você está no trânsito sozinho? Só o teu carro. Não existe isso. Isso é uma mentira da publicidade. A publicidade ali está mentindo. Por quê? Porque o foco ali é só mostrar as questões do carro, que o carro é um carro luxuoso, é um carro potente, é um carro que tem uma caçamba grande, entre outras coisas, que tem um grande bagageiro, que consome menos combustível e por aí afora. Então, a publicidade, de modo geral, ela não vai mostrar a realidade do fato. Por exemplo, quando uma pessoa, uma artista, geralmente é artista, né? Faz uma publicidade, por exemplo, comestível, de algo que ela vai comer, assim que ela grava aquele comercial, imediatamente ela
joga fora aquilo que ela comeu. Por quê? Porque ela não comeu, ela não engole. Por que ela não engole? Porque como ela vai fazer uma publicidade de comer, e o comercial realmente é feito várias vezes, na maioria das vezes é feito várias e várias vezes, então se ela começar a comer e engolir tudo aquilo que ela come, ela vai ficar completamente estufada, né? A pessoa vai ficar estufada e não vai conseguir mais produzir aquele comercial com clareza, com perfeição. Então ela precisa cuspir aquela coisa, né? Então veja que por aí você já vê que a questão é meia errada, né? Meia estranha. Comerciais, por exemplo, de comida, de modo geral, a maioria, ou talvez todas as vezes, eles usam produtos parecidos que nós não conseguimos perceber a diferença. Então parece muito perfeito. O próprio McDonald's, se você for observar a realidade do comercial com a veracidade do produto, você verá que é completamente diferente. E a questão da propaganda, existe uma questão importante que é, você já deve ter ouvido falar, que é propaganda enganosa. O que é uma propaganda enganosa? É quando alguém anuncia um produto específico de uma forma e ele não é daquela forma. Por exemplo, recentemente, nos Estados Unidos, uma pessoa processou a empresa Red Bull. Por que processou o Red Bull? Porque o Red Bull, ele fala na sua propaganda que ele te dá asas. Então, o que ele fez? Olha que coisa interessante. Ele pegou o Red Bull, ele consumiu o produto e, claro, não apareceu asas nele. O que ele fez? Ele entrou com um processo contra a Red Bull e ganhou. E ele ganhou milhões de dólares. Por quê? Por propaganda enganosa da Red Bull. Então é importante também essa questão da propaganda enganosa. Quando uma pessoa faz uma questão de mostrar algo, falar algo no comercial, por exemplo, e aquilo não é real, você pode entrar com uma ação de propaganda enganosa. Por exemplo, quando um político ele promete algo na campanha dele e ele não cumpre, o que é isso? Isso é uma propaganda enganosa. Então você pode processar ele, por quê? Porque ele falou de uma coisa que ele não cumpriu. Então é uma propaganda enganosa. Então o mundo virtual e o mundo real da publicidade são completamente distintos. Por exemplo, essas questões de as pessoas felizes em comerciais, na maioria das vezes aquelas pessoas nem consomem aquele produto. Na maioria das vezes nem consomem. Eu te falei, por exemplo, lá na questão da apresentadora Eliana, a apresentadora e cantora, ela recentemente também está fazendo uma publicidade de uma margarina. Eu, particularmente, eu não compro margarina para minha casa. Por quê? Porque margarina é extremamente algo ruim para a saúde. O ideal é a manteiga. Mas você já observou que ninguém faz propaganda de manteiga? Fazem muito de margarina, mas de manteiga eles não fazem. Por quê? Porque a margarina, eles querem colocar de uma forma pessoas, artistas, né, pessoas bonitas, né, fazendo propaganda para quê? Para vender a margarina, porque a margarina ela é extremamente prejudicial à saúde. Geralmente aquilo que é bom, realmente que faz muito bom à saúde, geralmente não tem publicidade. Eu vou te falar uma outra questão que possivelmente você não vai ver publicidade. Óleo de coco. É o melhor óleo do mundo para se fazer as coisas, mas você não vê propaganda. Então veja que o comercial em si, na maioria dos casos, ou na boa parte dos casos, ele está falando de uma coisa que não é bom. É por isso que precisa de publicidade. É claro que tem algumas coisas, como a própria Gillette, por exemplo, outras questões de carro, outros produtos que realmente são bons, precisam ser realmente propagados para as pessoas conhecerem. A propaganda ela faz toda a diferença para o produto, para a marca, para a igreja, por exemplo. Por exemplo, nós temos questões, por exemplo, a CPAD, ela faz publicidade das revistas e das lições bíblicas. Por quê? Porque as pessoas precisam conhecer as lições bíblicas. Então veja que é um produto que não é comestível, é um produto de leitura, né? Então veja que a publicidade ela abrange todas as questões possíveis, principalmente a nossa questão da nossa religião, o cristianismo, a escola bíblica dominical, a igreja no geral. Então é importante que nós venhamos diferenciar a questão da publicidade. Em boa parte das questões da publicidade, o produto geralmente não é verdadeiro, não é aquilo exatamente que demonstra. E se falando em rede social, eu falei para você no início também sobre
a publicidade em rádio e em televisão, que dá muito dinheiro, e realmente dá muito dinheiro. E hoje em dia, a publicidade também está vindo para a rede social, YouTube, entre outras, Instagram e tal. E como funciona esse negócio? A publicidade em rede social está basicamente com a diferença muito pequena com a televisão. Por exemplo, se a televisão investiu 100 milhões em publicidade, olha, uma empresa investiu 100 milhões em publicidade na televisão, ele também vai investir 100 milhões em rede social. Por quê? Porque a rede social é extremamente forte em questões de publicidade. Por quê? Aqui é uma grande sacada. Quando você tem um produto e anuncia na televisão, todas as pessoas vão ver. Pessoas completamente aleatórias. Por exemplo, você tem uma empresa, uma agência de carros, por exemplo. Então, todas as pessoas vão ver sobre carros, não é assim? Mas todo mundo pode comprar carro? Não. Então, você perde muito foco na publicidade que você está fazendo para quem não vai comprar. Agora, quando você vem para a rede social, o que você vai fazer? Você vai pegar aquelas pessoas, aqueles canais de YouTube, por exemplo, que fala sobre o quê? Sobre carro. Então, aquelas pessoas que assistem aquela rede social de carro é um potencial comprador. Então, é muito melhor anunciar em rede social do que na televisão. Por quê? Porque a rede social fica mais barata e ela é mais efetiva do que da televisão. Mas por que se faz na televisão? Porque a TV aberta, ela abrange o país inteiro, ou o estado inteiro, ou uma cidade inteira, então faz com que aquela marca naquela cidade, naquele estado, naquele país, seja conhecida. Por exemplo, se você conhecer, se tiver uma pessoa, publicidade, que serve para tudo. Na televisão, na rede social tem, por exemplo, 50 milhões de seguidores. 50 milhões é muita gente, muita gente. Tem 50 milhões de pessoas que assistem um canal do YouTube, por exemplo. Essa pessoa que é muito conhecida na internet, ela não é conhecida pelo público da televisão. A maioria das pessoas da televisão não sabe quem é, nunca ouviu falar. É por isso que muitas vezes você vê pessoas que têm muito sucesso na rede social, mas não tem na televisão, ou tem ambos. Então é importante que são dois canais diferentes, são duas mídias diferentes, plataformas diferentes. Então a questão é, para quem você vai anunciar? Bom, depende do teu interesse, depende daquilo que, por exemplo, se eu tivesse uma empresa, tivesse que anunciar, eu anunciaria não na televisão, eu anunciaria em rede social. Por quê? Porque ela é mais direta, ela é mais efetiva e ficaria mais barata para mim, né? Seria muito mais em conta para eu fazer. Então veja que a publicidade, para nós, ela é extremamente importante. A grande questão aqui é, eu vou me deixar levar pela propaganda que eu vejo? Eu vou comprar aquele produto se eu não preciso, para que eu vou comprar? Essa aqui é a grande questão da lição de hoje, né? A verdade por trás da propaganda. Especificamente nos tempos modernos, temos visto nas propagandas pessoas tentando ridicularizar a fé cristã, quando um jovem prioriza Jesus e a igreja muitas vezes é visto como alguém ultrapassado e até ignorante, uma vez que a maioria das pessoas nos comerciais não vive com ele. Olha que interessante, eu falei do Red Bull. O Red Bull, há um tempo atrás, ele fez uma propaganda que falava contra a fé cristã, sobre a questão de Jesus andar pelas águas, lembra? Então, eles debocharam daquilo ali, eles debocharam. Então, veja que algumas vezes a publicidade, ela, em vez de cumprir o seu papel de vender aquele produto ou aquele serviço, o que ela faz? Ela mexe com a fé das pessoas. Outra questão aqui sobre publicidade, mudando aqui o foco aqui que vai falar contra, só para lembrar, existe uma questão importante na publicidade. Você, de repente, está pensando em ser uma pessoa publicitária como o saudoso Washington Oliveto, pessoa pela qual eu tinha muito respeito por ele, e até um caso curioso, né? Ele nasceu dia 29 de setembro, que é justamente, curiosamente, o dia do anunciante. A grande questão da publicidade, se você quer ser um publicitário, uma pessoa que trabalha com isso e quer impactar as pessoas, use duas questões importantes. Verdade, ou seja, fale a verdade na sua publicidade, não minta, fala a verdade, independente de que verdade que seja, fale a verdade.
E em segundo lugar, use emoções. As emoções, por exemplo, vou te falar aqui sobre 2 pontos rápido: sabão Omo e refrigerante Coca-Cola. O Omo, que é uma sabão em pó, qual é a propaganda que ela faz? De modo geral, ela faz o quê? Propaganda ligada à infância. A criança jogando bola, por exemplo, e sujando roupa. O que é isso? Isso mexe com o emocional. O Brasil é o país do quê? Do futebol. Então está mexendo com a emoção da pessoa desde pequeno. Isso faz vender. A Coca-Cola, da mesma forma, quais as principais questões da Coca-Cola? Ela sempre faz comerciais junto com família, a família reunida para o Natal, por exemplo. Então ela sempre mexe com a emoção. Então, quer ser um bom publicitário? Fale a verdade nos comerciais e mexa com a emoção. Se você quiser ser polêmico, por exemplo, eu nunca vi isso, né? De modo geral, tem uma ou outra vez que aparece, mas existe uma questão que é muito pouco falada, as pessoas não têm muita coragem de dizer em publicidade, mas uma coisa que seria muito interessante em publicidade é uma pessoa escrever uma publicidade, por exemplo, para carros e colocar somente pessoas negras para estrear o comercial. Vai criar um impacto muito grande. Por quê? Porque vai falar vai mostrar o valor da pessoa negra, que sem falar de pessoas negras, fazer o comercial normal. Vai criar uma grande polêmica e a polêmica faz com que a marca fique mais conhecida. Mas tem que ser uma polêmica boa, saudável e não uma polêmica ruim. Tem que ser algo bom, né? Independente aí da ideologia política, tem que ser uma questão que mexa. Olha que interessante, as pessoas colocaram essa marca específica aqui, puseram somente pessoas negras para estrear esse comercial. Olha como ficou bonito, olha que família bonita que está aqui. Então veja que muda a ideia. Por exemplo, pode colocar, por exemplo, não um cachorro preto, né? Mas pode botar um gato preto junto ali. Por quê? Porque não tem essa ideia de que o gato preto dá azar. Aí põe nessa família negra, nesse comercial, um gato negro também. Olha que interessante, vai dar ideia, vai tipificar um monte de coisas e vai desmistificar a ideia de que gato preto dá azar. Então veja que questões interessantes, mas é extremamente difícil uma empresa fazer isso. Por quê? Por medo do cancelamento hoje. Que hoje tudo dá cancelamento. Estou falando isso aqui, mas as pessoas podem me cancelar só pelo fato de eu estar falando sobre uma questão de um comercial somente com pessoas negras. Então, por exemplo, comerciais de creme dental, por exemplo, seria uma beleza ter somente pessoas negras num comercial de creme dental. Por quê? Você já observou que pessoas negras têm os dentes completamente perfeitos? Lindos e perfeitos? Então, olha que interessante mostrar a beleza do sorriso da pessoa negra. Então, veja que o comercial ele tem muita questão da emoção, mexer com as questões emocionais, né, da raça, aqui no caso que eu estou falando especificamente, que vai valorizar a ambas as partes. Né? A empresa vai ser valorizada porque ela realmente vai demonstrar que o negro tem a sua dentição perfeita, né, bonita e perfeita, e por outro lado, as pessoas negras do país vão se identificar com a marca. Então eu vou começar como esse comercial aqui está falando da pessoa negra, como eu também sou, então vou deixar de usar essa outra marca aqui e vou começar a usar essa marca aqui, que essa marca aqui me identifica, eu tenho conexão. Então veja que essa é a grande questão, a grande sacada da publicidade, mas isso é muito difícil alguém ter coragem de fazer isso. Mas aqui no nosso ponto, veja que algumas publicidades, eu lembro agora da Red Bull, mas certamente há outras publicidades que mexem, infelizmente, e debocham, por exemplo, da questão da fé cristã, ou até mesmo de outras religiões. Isso deveria até ser proibido, né? Não é possível que uma empresa séria vai fazer publicidade mexendo com a emoção da pessoa de uma forma negativa. Ora, se uma pessoa, independente se ela é cristã ou não, ela tem a sua fé, a empresa vai debochar da fé da pessoa? Isso é ruim, isso é muito ruim, isso é muito ruim. Minimalismo, um modo de vida. O que significa? Você já ouviu falar a respeito de minimalismo? Sabe o que ele significa? Como o nome já diz, significa viver com o mínimo de objetos ou recursos. É possível? Sim, é possível. Entretanto, abre um leque que é interessante sobre a questão do consumismo. Você e eu, nós não devemos consumir muito, mas também não podemos ficar aí no minimalismo.
Por que não? Lembra das palavras de Agula de Provérbios capítulo 30, versículos 8 e 9? Em resumo, ele fala o quê? Não me dê muito, né, riqueza, né, para que eu, sendo montado na grana, eu me esqueça do Senhor. E também não me dê pouco, para que eu, tendo pouco, não venha profanar o nome do Senhor. Então, me dê aquilo que é o necessário. É bem provável, é claro, que nós devemos também, como pessoas cristãs, entender um ponto crucial. Não é porque você é uma pessoa cristã que você precisa viver uma vida de pobreza. Você tem aquilo que é o necessário está bom. Não, você precisa ter mais. Por exemplo, Jacó era muito rico. Abraão era riquíssimo, sem falar de Jó. Possivelmente é possível de Jó ser a segunda pessoa mais rica da Bíblia, perdendo apenas para Salomão. É muito provável. Nunca fiz a conta, mas deve ser, a conta deve fechar. Agora, por que eles eram riquíssimos e você hoje não pode ser? Bom, a questão aqui não é ter ou não ter riqueza. A questão, você tendo o necessário, já está de muito bom tamanho. Agora, quando você começa a trabalhar, estudar e querer mais, não há nenhum problema nisso. Nenhum. Agora, nós devemos ter cuidado para que eu, tendo muito, agora eu estou montado na grana, eu sou uma pessoa milionária, agora eu vou esquecer do Senhor, porque agora eu não preciso mais de Deus. Agora, a minha saúde eu posso comprar, a minha segurança eu posso comprar, o meu transporte eu posso comprar, então a minha felicidade eu posso comprar, então eu não preciso mais do Senhor. Isso aqui é um ponto. Um outro ponto é, eu estou numa situação difícil, eu estou desempregado, estou vivendo isso ou aquilo, não estou tendo isso ou não estou tendo aquilo, então eu começo a maldizer ao Senhor. Isso também não. Então, a questão é, independente se eu tenho muito ou se eu tenho pouco, o ideal é que eu continue firme no Senhor. Lembra de Abacuque 3,17? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide, todavia, eu me alegrarei aonde? No Deus da minha salvação. Não é no dinheiro que eu tenho no videogame de última geração, do smartphone de última geração, ou seja lá o que for. Eu posso ter, lembra que Jó era uma pessoa que tinha muito dinheiro, mas o coração de Jó estava onde? Estava no Senhor. Diferente do jovem rico, que tinha muito dinheiro, mas o seu coração estava onde? No dinheiro. Então veja que aqui cabe muito uma questão muito interessante sobre a questão, não é a questão do ter, a questão aqui é muito de ser. Apesar de eu ter muito dinheiro, eu vou continuar sendo servo do Senhor. Eu tenho pouco dinheiro, mas eu vou continuar sendo servo do Senhor. Então isso aqui é um ponto muito importante que nós devemos observar. O exemplo de Elias. Elias não tinha uma refeição sofisticada, mas não teve falta de nada. Depois ele foi sustentado por uma viúva. O Senhor tem a medida exata para nós, nem pouco, nem em excesso. Existe uma questão aqui muito curiosa, que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 12. O apóstolo Paulo diz que ele sabe ter muito e sabe ter pouco. E lá no 13 ele fala, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que o Paulo estava dizendo? Independente se eu tenho muito ou se eu tenho pouco, eu sei viver, porque eu posso todas as coisas no Deus que me fortalece, ou seja, Deus me fortalece ainda que eu esteja passando necessidade. Então veja aqui, cabe uma outra questão importante aqui sobre a questão de Elias, que Elias aqui não tinha nem pouco nem muito, ele tinha ali o necessário, era o essencial para ele. Mas existem algumas questões, alguns casos que pode haver fome. Pode haver fome. Então nós devemos falar igual o apóstolo Paulo lá em Filipenses 4,12. Eu sei ter muito e sei ter pouco. Independente, eu estou aqui no Senhor porque Ele me fortalece. Por que isso é importante? Porque muitas vezes as pessoas pregam uma coisa na igreja que não é verdade. Que as pessoas dizem que nós nunca padeceremos uma necessidade, no crente fiel, salvo, nunca passará necessidade. Sim, passará. Aí algumas pessoas pegam até aquele texto lá de Davi, né, que Davi fala, eu fui moço e hoje sou velho, nunca vi meu pai, me fugiu a palavra agora, nunca vi meu pai, me travei agora, mas depois eu lembro. Então você vê que nunca vi moço, mas nunca vi a sua descendência mendigar o pão, né, isso, agora me fugiu mesmo. Então, mas você entendeu, né? Aí as pessoas pegam esse texto para dizer que Davi nunca viu a descendência mendigar o pão e tal. Davi viu, não foi você e nem eu, foi Davi, foi um caso específico. Ele estava falando dele, era uma questão pessoal dele.
Tanto é que o próprio Abacuque, como eu disse anteriormente, lá em 3,17, o que ele disse? Ainda que a figueira não floresça, ou seja, ainda que eu esteja com fome, eu exultarei no Deus da onde? Da minha salvação. E vemos alguns relatos da Bíblia, por exemplo, que houve sede, houve fome, né? O Senhor supriu depois, mas as pessoas padeciam necessidade. E algumas pessoas cristãs. Então, essa ideia de que o cristão salva na pessoa de Cristo não passa necessidade, isso não é verdade. Isso é mentira. O cristão ele passa necessidade sim, e às vezes muito mais do que a pessoa que não é cristã, mesmo estando nas mesmas condições. Nós devemos ter maturidade para compreender que a Bíblia também ela trata de tempos, de situações e de povos, como foi o caso de Davi. Davi, ele nunca viu a descendência mendigar o pão. Davi, mas Saul nunca disse isso. Salomão acho que também não, Jó também não, e muitos outros também não. Então, foi um caso específico de Davi. Então, nós devemos compreender que ainda que eu tenha muito ou que eu tenha pouco, todavia eu estarei no Senhor, que Ele que me fortalece. Outra questão importante de falar também sobre a questão do dinheiro é que nós não devemos ter amor ao dinheiro. Por quê? Porque é a raiz de todo mal. Veja que é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro. Como Jó não tinha amor ao dinheiro, e Abraão também não, nem Jacó, então os seus corações não estavam no dinheiro, então não há problema nenhum. O grande problema foi quem? Foi o jovem rico. Por quê? Porque ele tinha amor ao dinheiro. Então nós devemos ter não amor ao dinheiro. Nós necessitamos do dinheiro, precisamos dele. Mas nós não devemos colocar o nosso coração nele. É isso que é o importante. Para concluir, por isso tenha cuidado com qualquer extremo. Paute suas decisões e escolhas na palavra de Deus e lembre-se de que Ele é o nosso bem maior. Existe uma questão muito curiosa lá no livro lá na palavra que fala sobre a tribo de Levi, que é uma tribo separada para o Senhor. Então as pessoas sustentavam a tribo, por quê? Porque essa tribo, ela especificamente ela fazia o serviço da casa do Senhor. Então o Senhor era a herança de Levi, né, da tribo de Levi. Todas as tribos tinham a sua terra, tinham a sua herança de terra, mas Levi não. Levi era diferente. Por quê? Quem era a herança? Qual era a herança? Qual era a terra da tribo de Levi? O Senhor. Então veja que é uma questão muito interessante, porque essa tribo de Levi, ela que fazia os trabalhos da casa do Senhor. Se fosse trazer para os dias de hoje, seria, por exemplo, os diáconos, né, que preparam a ceia, que preparam o ambiente ali da igreja, preparam a mesa de som, fica na porta, né, coloca as coisas nos seus devidos lugares. A ideia é essa daí. Hora da revisão. Número 1. É a prática de comprar de modo exagerado bens que não são necessários. Número 2. Sim, pois nós temos o Espírito Santo que habita em nós para nos ajudar. Número 3. Devemos resistir ao consumismo, para que não sejamos enredados pela cobiça perversa e ganância de querer sempre mais. Lucas 12:15. Número 4. É preciso sabedoria e equilíbrio. Número 5. Elias. Então que nós venhamos não nos prender ao consumismo, mas também nós não venhamos nos deixar levar pelo minimalismo, que nós venhamos ter equilíbrio entre o consumismo e a questão do minimalismo. Nós venhamos não ter muito, mas também não ter pouco, e se porventura o Senhor nos abençoar e nós termos muito, nós venhamos mesmo tendo muito, sermos equilibrados, guardar, fazer um investimento com o nosso dinheiro, não é assim? Guardar no banco, essa coisa toda, ter esse cuidado. E se porventura estivermos passando uma necessidade, ou seja, nós vivemos no minimalismo, não porque nós queremos, mas por uma necessidade que nos foi imposta por alguma razão, nós venhamos continuar adorando o nome do Senhor, ainda que a figueira não floresça. Porque certamente uma hora ela irá florescer, né? Há, por exemplo, a questão das vacas magras, né? 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. Então há necessidade, há um entendimento de que haverá momentos que você terá um consumismo um pouco melhor, você vai comer um pouco melhor, vai viver um pouco melhor, mas também há momentos de deserto, momentos também que você vai ter dificuldades. Então, independente se você está tendo dificuldade ou não, é importante que nós venhamos continuar glorificando
o nome santo do Senhor. Agora, uma questão é, eu não vou escolher, eu podendo ter uma situação financeira boa, eu vou optar por minimalismo. Aí não. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer que nós venhamos ter o quê? Prósperos. Não é que isso vai ser o nosso ponto principal. Nosso ponto principal é a nossa salvação. Isso aqui é o ponto principal. Agora, se eu sou salvo e posso ter dinheiro, então por que não? Agora eu também não posso colocar meu coração no dinheiro. Isso aqui é uma questão importante. Então, que nós devemos ser equilibrados. Eu tenho muito e vou continuar glorificando ao Senhor. Eu tenho o necessário e vou continuar glorificando ao Senhor. Eu tenho o mínimo, eu vou continuar glorificando ao Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!